Numa ocasião em que tinha um projeto com um prazo estabelecido para entregar, e eu estava trabalhando muito em cima dele, mas uma voz insistia para que eu fosse até na frente do escritório. Em dado momento, eu percebi que já estava ali. E eu olhei do outro lado da rua e vi que o irmão Amador Campos estava passando justamente naquele momento em frente do escritório. E nesse momento eu ouvi ele me chamando. E aí ele me disse que gostaria de ser um obreiro. Ele tinha sido meu professor quando eu participava da escola sabatina como primário. Eu fiquei muito feliz e quando eu parei para conversar com ele, eu quis saber o que ele fazia. E ele então disse-me que era um comportor evangelista. Você tem que ser um obreiro, tem que entrar pela comportagem, porque você não tem formação teológica, nada disso. E ele pediu que desse algumas explicações, eu dei algumas explicações, e eu encaminhei-o para o diretor de publicações na época. Eu então tomei a decisão de deixar o meu trabalho, a minha profissão, e recusei algumas propostas, alguns projetos interessantes para me tornar um comportor evangelista. Então eu me dirigi à associação para falar com o diretor, que na época era o pastor Mário Martinelli. E depois de uma breve entrevista, ele sugeriu para que eu lesse o livro O Comportor Evangelista e O Comportor de Êxito, para que eu pudesse me ingressar na comportagem. E eu então, de posse do prospecto, estudado a oferta, eu saí para fazer a venda. Eu tive a alegria de trabalhar 2 anos distribuindo os nossos livros. Em seguida, houve um convite para que eu fosse trabalhar com revistas, representasse as nossas revistas na região de Rio Verde, Coxinha, até Sonora. O meu esposo foi usado pelo Senhor para me presentear com um livro, Nutrição Orientada. Ao ler esse livro, eu me senti como que na obrigação de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então ele me disse: amor, você tem que vender o livro, você tem que levar o livro para outras pessoas. E então foi a partir daí que eu iniciei a comportagem com livros. Então nós combinamos o seguinte, uma parte do dia eu saía para comportar e outra parte eu voltava, almoçava, ficava com o nosso filho, então ela ia para o campo. E continuei trabalhando durante 2 anos com livros. E então o meu esposo foi convidado para se tornar um assistente. E então nessa ocasião foi que eu então assumi o campo dele com revistas. E então fomos convidados para trabalhar lá na região do Amazonas. Moramos em Manaus. A Marilei se destacando como comportora, eu era assistente. No dia 31 de maio daquele ano, ela foi 2 vezes campeã de venda. Eu senti que Deus queria que eu desenvolvesse um trabalho ainda muito maior para Ele. Então foi por essa razão que eu fiquei muito feliz ao receber aqueles instrumentos, aqueles prêmios que recebi. Mas no dia seguinte, quando fui ao médico para levar o resultado dos exames que eu havia feito, eu recebi a notícia mais dura da minha vida. Fiquei sabendo que eu estava com câncer de mama. E o médico me disse que eu precisaria passar por uma cirurgia de urgência. Através de livros, das mais variadas formas, eu busquei alternativas que me pudessem levar à cura, através então da natureza. Após eu passar os 6 meses fazendo tratamentos naturais, eu precisei ser submetida à cirurgia. Foi quando precisei então fazer a mastectomia. E foi um período também muito difícil para mim. Foi a retirada da mama total. E isso é um momento muito difícil para nós mulheres. Após isso, depois de 3 meses, eu precisei iniciar o tratamento da quimioterapia. É um tratamento um tanto agressivo. Fiquei muito debilitada, muito fraca. Mas a minha fé, a cada dia que passava, era mais fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Foi justamente aqui nesse lugar que eu vinha para orar pela saúde da minha esposa.
Eu acreditava, tinha certeza de que da forma como essa doença apareceu, ela iria desaparecer. Após a cirurgia, o tratamento da quimioterapia também, eu continuei desenvolvendo os cuidados que eram necessários e estava fazendo assim muitos planos para o meu retorno à comportagem. Mas o médico pediu para que eu continuasse desenvolvendo alguns exames importantes. Após 3 meses eu precisei então fazer a cintilografia óssea. Quando a dona Marilei me procurou com um exame, e nesse exame detectava a possibilidade de uma metástase óssea, a gente logo avaliou e viu o quanto isso prejudicou psicologicamente, o quanto abalou psicologicamente a dona Marilei. Com muito cuidado, após exame físico e muita análise, a gente achou por bem aguardar um período de 90 dias para que repetisse o exame e essa possibilidade de metástase pudesse ser confirmada ou não. Oramos muito e solicitamos para os nossos irmãos de várias regiões do Brasil, nossos amigos e companheiros comportores. Então houve assim uma corrente de oração pelo estado de saúde da Mari. E começamos a orar, né, diariamente, e logo em seguida também eu liguei para ela para saber como é que ela estava, dando uma força, e ficamos muito felizes em saber que ela estava bem, que estava se confortando com as nossas orações. Depois de 3 meses, nós retornamos ao médico com uma nova cintilografia óssea. Quando dona Marilei me procurou novamente no consultório para que a gente pudesse avaliar esse exame que foi realizado 90 dias após aquela suspeita de metástase óssea, foi a nossa grata surpresa ver o exame normal, sem a presença da metástase, sem a presença daquela suspeita e podendo comemorar com tranquilidade de que não havia mais a suspeita do câncer se instalado nos ossos. Da mesma forma como a doença ela apareceu, nós podemos ver o milagre. Ela simplesmente desapareceu. O Ministério da Comportagem tem nos dado muitas bênçãos, mas uma das bênçãos especiais que Deus tem nos dado é estar conservando a nossa família de maneira muito incrível. Temos o nosso filho que está em Curitiba, o Samuel, está terminando o curso de análise e desenvolvimento em sistemas. E também temos o Daniel, nosso filho mais velho, que se encontra em Campo Grande cursando o curso de arquitetura. Nesses quase 26 anos de comportagem, Deus nos deu o privilégio de ter nossos filhos já encaminhados. Temos alguns imóveis, 2 em Campo Grande, outro em Rio Verde. E somos felizes porque podemos ver que Deus, durante esse tempo que dedicamos ao seu serviço, nos abençoou ricamente. Amor, Deus, Ele tem nos abençoado de uma forma muito especial. Tudo que nós temos hoje cheira a comportagem. Eu acredito que é diante da nossa fidelidade ao seu serviço. Com certeza, amor. Mas sabe, as promessas do Senhor nunca falham. Deus também tem sido fiel conosco. Isso é maravilhoso demais, né? Amém.